Amém? Pastor, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar servindo vocês. A maior satisfação de todo aquele que foi chamado por Deus é servir a Deus. Não importa em que área, é servir a Deus. E Jesus deixa claro isso, né, enquanto esteve aqui na terra, né, que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Então, para mim é uma grande satisfação e uma grande honra estar aqui com vocês, poder ser abençoado por vocês e poder abençoar vocês também em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Deus é bom. Meu nome é Walter, eu sou casado com a Elsa e sou pai da Emanuele. Amém? Já sirvo a Deus há alguns anos, mas no ministério acho que já vão 16 anos que estou servindo a Deus. Amém? Irmãos, eu sou de Angola. Angola é um país, um dos países do continente africano. A África tem 54 países. E, infelizmente, também fomos colonizados pelos portugueses. Então, Angola faz parte do sul do continente africano. Em 2016 ou 2017, vim para o Brasil a primeira vez, voltei em 2018, vim em 2018 de novo, voltei em 2019, vim de novo. Antes da pandemia a gente ficava 6 meses aqui, 6 meses em Angola, 3 meses aqui, 3 meses em Angola. A pandemia entrou, ficou difícil de viajar. Quem tem viajado já sabe, tudo ficou caro, mas o nosso Deus é um Deus de providência, amém? Estou falando isso por quê? Porque às vezes vou me esquecer, né? Fevereiro agora, eu e o pastor Carlos, nós estamos indo para Angola. Vamos reestruturar alguns trabalhos missionários que já temos lá. O pastor Carlos essa vai ser a terceira ou a quarta vez, né, pastor? Terceira vez indo para Angola e já está quase indo morar lá. Só falta Deus convencer a pastora Fabiana e a Débora. Amém? Então, orem por mim. Então, no mês de fevereiro, nós estamos indo para Angola pelos olhos da fé. O pastor Carlos tem um carro. Ele falou assim: nós estamos sem verbas para poder custear as passagens e os 3 meses que a gente vai ficar lá e posteriormente voltar. Ainda temos compromisso para irmos para Moçambique e posteriormente irmos para Portugal. Muito obrigado, meu irmão. Em Angola não dá para você abrir, deixar, fazer assim. Isso é outra coisa, a gente fala outro dia. Vamos lá. Mas muito obrigado mesmo, tá? Deus abençoe. Então o pastor Carlos falou assim: eu vou abençoar o meu carro. Deus abençoe o pastor Carlos. Orem por ele, amém? Amém? Pastor, eu tenho sido muito abençoado pela sua vida, pelo seu ministério. Sabe, na vida é bom, estamos bem acompanhados. E por meio da vida do pastor Carlos, eu tenho falado assim: nem todos estão contra nós. Deus sempre envia alguém para poder ser um sirineu nas nossas vidas. Nunca vamos estar sozinhos. Não importa, você nunca está sozinho. E eu tenho entendido isso por meio da vida desse homem. E todas as pessoas que Deus coloca na sua vida, ela tem uma missão na sua vida. E você tem uma missão na vida dele. Pastor Carlos, quando começamos já caminhamos juntos há 5 anos. Quando começamos a caminhar juntos, ele sempre falava: você é uma bênção, você veio para abençoar nossas vidas. Mas você tem sido mais bênção de Deus na minha vida do que eu tenho sido na sua vida. E esse gesto me impactou bastante. Irmão, ele está tirando o carro dele, está à disposição da obra do Senhor. Então a gente está sorteando o carro, né?
para angariarmos fundo para podermos ir. Eu falei com o pastor: pastor, isso pode aqui na sua igreja? O pastor falou: pode, a nossa igreja é diferenciada. Então, no final, a irmã Débora, dá um sinal aí. A irmã Débora é aquela irmã que tem quase 2 metros de altura. Aí ela vai estar lá no final com uma caneca como essa, olha só. E ela poderá te dar mais informações sobre as rifas, sorteio, amém? Creio que talvez não tenhas interesse no carro, mas queres abençoar, pode chegar a si mesmo, amém? Amém? Abra a tua Bíblia, porque em Angola pregador prega 1 hora, 1h30, 2 horas. O pastor Carlos pregou até 3 horas. Mas eu quero ser bem objetivo no que Deus tem e quer para com a minha vida e sua vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Se estou a me esquecer de alguma coisa, depois eu lembro. Talvez eu lembre. Se eu não lembrar, eu volto aqui e falo antes de ir para Angola. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá. E ao terceiro dia fizeram-se uma boda, ou seja, umas bodas de Caná da Galileia. Estava ali mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse, fala comigo, sua mãe disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Então vamos lá. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Último versículo, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Obrigado. Glória a Deus. O texto que nós lemos, ela faz menção do primeiro milagre de Jesus. Jesus, na sua humanidade, nós aprendemos em Cristologia que ele foi 100% homem e 100% Deus. E ele não era nenhum antissocial, até porque a espiritualidade, ela não anula a nossa humanidade. Então Jesus, como um ser social, foi para uma festa. Lembra que eu falei no princípio que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele não aceitou perder tempo. Cada instante da sua vida, Jesus
encontrava um motivo, uma razão, um meio, uma oportunidade para glorificar o Deus dos céus. Então, Jesus estava ali e o vinho havia se acabado. O texto diz que estavam num casamento, conforme ele havia sido convidado juntamente com seus discípulos. O texto sagrado diz que o vinho havia se acabado, mas havia alguém ali que conhecia o que Jesus pôde fazer. Nisso entendo a necessidade de conhecermos a Deus. Às vezes nós acreditamos que Deus cura, mas não acreditamos que Deus pode resolver um problema. Às vezes acreditamos que Deus é que nos deu a vida, mas duvidamos que Ele tem a capacidade de solucionar qualquer problema, qualquer adversidade que você tiver a enfrentar nesta vida. Então Maria, na intimidade que ela tinha com Jesus, olha para o mestre e olha para ela. O texto sagrado não me diz que Maria falou alguma coisa. Quando há intimidade, não é necessariamente falar. Quando há intimidade entre duas pessoas, as pessoas se comunicam por gesto, né? Se comunicam pelo olhar, né? É só você ver a comunicação do genro e a sogra. É muito boa, né? A comunicação sólida de um casal, a comunicação de uma mãe e de um pai. Então Jesus, quando olha para Maria, Maria olha para Jesus com aquele olhar. Então Jesus sabia que Maria estava se comunicando. Jesus sabia que Maria estava falando pelo seu olhar. Então Jesus responde: mulher, o que tens tu comigo? Não chegou a minha hora. Mas Maria continua olhando, porque ela sabia que Jesus pode fazer. Existem situações na vida que não exigem de nós reações. Existem situações na vida, eu aprendi desde cedo que o possível é para eu fazer, o impossível é para Deus fazer. Então não vou mais me preocupar, porque eu entendi que o impossível é para Deus fazer. Quando eu me deparar com uma situação que vai além do meu poder de resolução, quando eu me deparar com uma situação que eu não posso resolver, eu vou agir como Maria. Eu vou parar e vou olhar para o mestre. Eu vou olhar para o mestre. Por isso é que o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O salmista não diz que o meu socorro vem do monte. O salmista diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você está olhando o problema, você está olhando na direção errada. Se você está olhando a dor, se você está olhando os traumas, se você está olhando a pessoa que te feriu, você está olhando na direção errada. Um professor meu do seminário, que era militar, esqueci qual era o cargo dele, ou a área de militar onde ele atuava, fuzileiro naval, era isso. Ele falava assim: Walter, e ele era professor de batalha espiritual. Ele falava assim: Walter, no exército nós aprendemos que quando estivermos numa batalha, nós precisamos focar no nosso, ou seja, não temos que focar na direção do nosso inimigo. Se você perder o foco, se você tirar o foco da direção, você perde, você é atingido.
Maria estava olhando para Jesus porque ela sabia que o vinho havia se acabado, mas estava ali Jesus, que tem a solução para todas as coisas. Agora deixa eu perguntar alguma coisa para você nessa noite. Está preocupado por quê? Está aflita por quê? Está desanimado por quê? Está a pensar em desistir por quê? Quando Jesus entende o que Maria estava falando, e ele percebe a necessidade da festa, que o vinho havia se acabado, então quando Maria entende que ela havia convencido Jesus a operar o milagre, Maria fala uma coisa muito crucial, muito importante. Maria fala assim: fazei somente o que ele vos mandar. É isso que ela fala para as serventes. É isso que ela fala para as serventes. Eu quero falar uma coisa muito essencial nessa noite. Nas mãos de Deus, água pode se transformar em vinho. Nas mãos de Deus, aquilo que nos parece não ter solução, tem solução. Deus não desconsegue nada. Nas mãos de Deus tem vida, aonde todo mundo estava é morte. Uma vez fui convidado para ir orar para um senhor no INCA, no hospital do câncer, no centro do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei prestes a entrar na sala, Deus falou assim para mim: eu vou levar ele. E eu falei: então eu vim fazer o que aqui, Senhor? Por que o Senhor não me falou? Eu estava saindo da Baixada Fluminense, quem conhece no Rio de Janeiro sabe, em Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu até o centro, você não faz menos de 1 hora. E com aquele calor abençoado do Rio de Janeiro, Deus falou assim para mim: eu vim para que você fale para ele sobre a minha vontade. Comecei a conversar com o Senhor, ele todo lúcido, esperançoso, e comecei a falar para ele sobre a vontade de Deus. Eu falei para ele que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Porque é isso que a Bíblia diz. Porque é isso que eu vivi por muitos anos. Eu vi Deus agir de diversas formas. E naquele dia ele não me deixou terminar de falar. Ele falou assim: eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu falei assim, eu no meu coração falei assim: meu amigo, você não sabe o que você está pedindo. Eu falei: olha, a vontade de Deus é boa, é perfeita. Ele disse: eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu falei assim: mesmo que isso significa você estar nos braços dele hoje. Ele disse: o que eu quero? Eu vivi mais de 50 anos na minha vontade, e a minha vontade me levou à ruína, me levou à desgraça e me levou nessa cama de hospital. Então, se eu tenho mais um tempo de vida, eu quero viver o resto de vida que eu tenho no centro da vontade de Deus. Irmão, eu saí dali impactado. Eu orei para ele e nós oramos para que a vontade de Deus seja feita. Depois de 2 dias, ligaram-me que ele havia partido para o céu. Eu nunca fiquei tão feliz com a morte de alguém conforme fiquei com a morte dele. Nunca fiquei. Então, eu quero falar nisso,
Eu quero falar sobre transformação hoje. Fala comigo, transformação. Fala comigo, transformação. Transformação. Existem 3 requisitos para, ou seja, quero apresentar aqui 3 requisitos para que haja transformação. Para que haja uma transformação sobrenatural. Que não vamos falar sobre simplesmente uma transformação natural, é uma transformação sobrenatural. Quero falar sobre 3 requisitos. O primeiro requisito para que haja uma transformação sobrenatural chama-se necessidade. Fala comigo, necessidade. Tem que haver necessidade para que haja uma transformação. Todas as pessoas que foram curadas, transformadas, pessoas que buscaram por uma transformação, seja na sua saúde, na sua vida espiritual ou em Jesus, Jesus perguntou para eles: o que queres que eu te faça? Eles apresentaram as suas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Todos, sem exceção de ninguém, estamos aqui porque carecemos desse Deus. A nossa necessidade primordial é Deus. E Paulo deixa claro isso em Romano, quando ele fala: porque pecamos, então carecemos da glória de Deus. Você precisa mais de Deus do que comida. Você precisa mais de Deus do que aquela promoção. Você precisa mais de Deus do que água para beber. Irmão, eu já passei fome. Já vivi momentos difíceis. Para quem conheceu um pouquinho, leu um pouquinho sobre a história de Angola, até 2012, Angola esteve em guerra e não era coisa assim, não era falácia, não era politicagem, era guerra. Muita gente morria. Nós dependíamos da Cruz Vermelha e da ONU, das Nações Unidas, para mandarem suprimento, mantimento. Nós ficávamos em filas, que em Angola falam bicha, para poder, vocês sabem, né, no português de Angola, fila já estou ensinando vocês, para quando vocês irem lá, falarem o português de Angola. Eu sei que aqui no Brasil, bicha é outra coisa. Eu sei. Não estou desatualizado. Não estou. Eu sei que isso aí é sinônimo dos nossos irmãos que precisam do nosso amor, precisam da nossa pregação. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Vamos lá. Dependíamos da Cruz Vermelha para comer. Houve momentos que quando havia estado, principalmente no sul de Angola, onde nós nascemos, porque Angola, antes da era colonial, nós éramos subdivididos em reinos. Por exemplo, a minha tribo é a tribo dos Ovimbundo, e nós falamos Umbundo. Outro dia, quando eu vim, eu vou ensinar vocês a falarem Umbundo, cantarem Umbundo, amém? Hoje não dá tempo, não dá tempo. O pastor só me deu 3 horas para pregar. Amém? Vamos lá. Então a gente dependia deles para comer. Houve momentos que não dava para entrar porque era muito tiroteio, muita gente morrendo. Não dava para entrar, a gente tinha que comer água com sal para não morrer de fome. E hoje vejo pessoas reclamarem porque estão comendo arroz com feijão com ovo. Isso é comida boa hoje na minha casa? Pessoas reclamando porque não tem sobremesa em casa. Não faça isso. A gente reclama. Eu comecei a entender, depois de conhecer a realidade de muitos brasileiros, depois de conhecer o que é necessidade para algumas pessoas, que é totalmente diferente do que é necessidade para mim, o que é passar por necessidade para muitas pessoas. Eu comecei a entender que necessidade e felicidade é uma questão conceitual. Na tribo onde a gente vai agora, onde vamos recomeçar com um projeto social em Angola, em 2015, no meu primeiro ano como casado, eu decidi primiciar a Deus. Fui
passar as quadras festivas com aquele pessoal. Eu sabia que lá não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Gente, mas eles eram tão felizes, eles são tão felizes. Foi o melhor culto de Natal na minha vida. Vejo gente se acabando se anulando, acabando, tentando tirar sua vida por coisas tão simples. Gente, vou te dizer uma coisa: perca tudo, mas não perca Deus, não perca você mesma e não perca a sua família. Enquanto você tiver essas três particularidades, você tem a oportunidade para viver um amanhã milagroso. Amém? Então, nos três requisitos tem que haver necessidade. E Jesus sempre agiu na necessidade das pessoas. E as pessoas sempre deixaram claro, as pessoas que viveram milagre sempre sabiam enfatizar as suas necessidades diante da presença de Deus. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Quero ver. A mulher do fluxo de sangue, se eu tocar na orla desse homem, eu vou ficar sarado. Se eu tocar na veste, ela tinha objetivo, ela sabia o que queria. Você sabe o que quer? Você sabe o que você está buscando da parte de Deus? Em que área da sua vida você está buscando uma transformação? Saiba apresentar a sua necessidade para Deus. Se Deus se apresentar a ti como oleiro, então seja o barro. Se Deus se apresentar a ti como carpinteiro, então seja madeira. Se Deus se apresentar a ti como o fazedor de vinho, então seja uva. Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe qual é o nosso problema? É que não queremos se apresentar a Deus conforme nós somos. Estamos tão preocupados com reputação, nos esquecemos da essência, que é mais essencial. Estamos tão preocupados em conquistar, em mostrar que também podemos, nos esquecemos do mais essencial: sermos moldados por Deus, sermos lapidados por Deus. Entendemos que entendermos que não somos tão bons assim. Pedro naquele dia se encontra com Jesus depois de uma pesca cansativa. Jesus fala para Pedro: Pedro, lance a rede. Pedro poderia falar assim: à luz da minha experiência, não tem lógica o que você está dizendo. Eu já pesquei toda a noite. Ele fala isso, que pescou toda a noite. Mas ele fala uma coisa que muda todo o percurso da sua vida. Pedro fala assim: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Não importa o que você está vivendo, ache nesta situação uma oportunidade para você lançar a rede. A primeira vez que eu fui para o Brasil, o irmão que me abençoou a passagem para vir, só comprou a passagem de volta e eu estava viajando com visto de turista. O cara que falou do check-in, 2 dias antes, falou assim: você não vai, eu é que vou fazer o check-in e não vou te fazer passar. Eu não tinha mais dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar passagem em 2 dias. Nem que me desse 1 mês. Deus usou alguém que eu não conhecia para poder me abençoar com a passagem de ida. Eu não poderia questionar, nem poderia ligar, nem tinha nem celular, que eu havia vendido tudo. Falei: mas eu conheço alguém que pode resolver a minha situação. Fui orar, fui falar com Deus. E Deus falou assim para mim: Walter, você lembra de Pedro? Eu falei: lembro.
Pedro fez o que? Andou em cima do mar. Ele fala assim: nem que for em cima do mar, você vai para o Brasil. Eu preciso de outra coisa. É sobre a palavra do Senhor. Se Deus falou, está falado. Quando Deus fala, a terra cala-se. É que não estamos tão preocupados com o achismo das pessoas, com o que suposto. Não, nós temos que estar preocupados com o que Deus fala ao nosso respeito. E temos que saber apresentar as nossas necessidades diante do Senhor. Amém? E não se esquecendo, se Ele se manifestar para você como o oleiro, então seja o vaso. Se Ele se manifestar para você como um carpinteiro, então seja madeira. Se Ele se manifestar como você, para você, como libertador, então seja o oprimido. Saiba apresentar as tuas necessidades diante de Deus. E entenda que o teu Deus é sobrenatural. Não há nada além do poder dele que subsiste ao poder de Deus. Aleluias. Estou terminando. Segundo ponto: ouvir, ou seja, fazer somente o que Ele mandar. Esse é o primeiro. Segundo requisito, nessa noite, segundo requisito para vivermos uma transformação sobrenatural: fazer somente o que Ele mandar. Faça simplesmente o que Ele mandar, para que possamos viver uma. Às vezes não vivemos grandíssimas coisas, porque estamos simplesmente reproduzindo, porque estamos vivendo uma mera religiosidade, porque não buscamos viver em novidade de espírito. O segredo é fazer somente o que Ele manda. É o que Ele está dizendo, então é o que você precisa fazer. É o que Ele está falando, é o que eu e você precisamos fazer. Para que haja milagre, também tem que haver obediência. Tem milagre na obediência, tem milagre na orientação, tem milagre na obediência, na submissão, tem milagre. Eu já consagrei esse ano. Eu falei assim: esse ano para mim será o ano do sobrenatural. Ou o sobrenatural vem ao meu encontro, ou eu vou ao encontro do sobrenatural. E eu vou falar mais sobre isso, eu vou pregar mais sobre isso, porque essa é uma das maiores necessidades da igreja. Em Angola a gente aprende isso desde cedo. A gente aprende porque o africano ele tem uma espiritualidade muito evidente, porque nós crescemos vendo coisas que não têm explicação. Mas não tem explicação para quem nunca viu e nunca viveu. Para eu que vi, para eu que vivi, aquilo é comum. Vê gente virando serpente, vê gente voando, vê mãe sacrificando filho para mostrar devoção a Satanás, vê políticos fazendo encantamentos, fazendo coisas para se eternizar no poder. Nesse dia fomos orar para a casa de um general. O cara era temido no quartel, mas não entrava em casa, porque os demônios lhe atormentavam de dia e de noite. Tem coisas que dinheiro não compra. Tem coisas que carro bonito não compra. Por isso que eu falei assim:
Eu fui numa aldeia onde não tinha, a gente passou o Natal, não tinha bolo, não tinha refrigerante, mas eles eram felizes. E eu quero te convidar nessa noite você a mudar o teu conceito de felicidade. Você aprender mais a encarar e ser mais grato, reclamar menos. E há dias que eu me pego tentando reclamar, eu falo, não, você não pode reclamar. Eu não dou espaço. Há dias que eu me pego, parece, não tenho, não posso. Se a gente sabe reconhecer o que já temos da parte de Deus, então estamos preparados para recebermos outras coisas. Para encurtar a história, naquela casa daquele general, ninguém conseguia ficar um dia. Ele abandonou a casa, foi morar numa outra casa. Porque quando ele construiu a casa, era uma casa bonita, tinha 3 suítes, casa bonita, numa área nobre de Angola. Porque Angola é assim, quem é pobre é extremamente pobre, quem é rico é extremamente rico. E nós fomos lá com o grupo da intercessão. A última pessoa que ele alugou a casa era um português. Os europeus, eles não acreditam na coisa espiritual. Os portugueses falam que as coisas espiritual é coisa da cabeça do africano. O português alugou a casa, mesmo sabendo que a casa era assombrada, as pessoas não sentiam, viam. Ele falou, é coisa do africano, então tá bom. A coisa do africano não lhe fez passar uma noite naquela casa. Ele falou que o que viu naquela casa nunca viu em toda a sua vida. Foi terminar a noite no hotel, de manhã foi na casa do quê? Cancelou do dono da casa, cancelou o contrato, pegou o dinheiro e foi fazer a vida dele. Nós fomos com o grupo da intercessão, ficamos naquela casa durante 15 dias orando. Nós víamos demônios assim, aos olhos nus. E naquela fase eu olhava bem, não usava óculos. Assim. Nós víamos o quanto o espírito mau tem 2 formas de se manifestar. Ele já está derrotado, mas às vezes por meio da legalidade que as pessoas dão, ele se manifesta com muito vigor. E nós víamos que aquele espírito tinha poderio sobre aquela casa, porque tinha coisas dentro daquela casa. Nós vimos, vasculhamos a casa. Depois de 15 dias, Deus nos mostrou que tinha coisas enterradas em casa. Nós desenterramos e vimos. Ele não queria confessar e nós deixamos. Porque tem pessoas assim, que só querem as coisas boas que Deus pode dar e não querem viver o processo da transformação. Último ponto, para que possamos viver uma transformação sobrenatural, temos que crer no que Deus está fazendo. Temos que crer. Maria e as serventes acreditaram que Jesus poderia fazer alguma coisa. Então o milagre aconteceu. Para que eu e você possamos viver milagre, nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Você tem um Deus todo-poderoso. Você só precisa de crer. Quem não precisa de que você creia nele para agir na tua vida é o inimigo. É o contrário. Em batalha espiritual aprendemos: quanto menos você acredita no que o diabo está fazendo, mais você fortalece o poder dele sobre o que ele está fazendo. E em Deus é diferente. Quanto menos você acredita nele, mais você impede a manifestação da glória dele na tua vida. Porque na palavra dele ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então nós precisamos de crer para que a água se transforme em vinho, para que aquilo que precisa, para que na área em que você precisa de uma transformação, aconteça, a transformação venha. É necessário crer que Ele pode fazer
todas as coisas que Ele pode fazer infinitamente mais. O que Deus não pode fazer? Eu já vi Deus fazendo tantas coisas. Eu tenho uma tia que está casada agora, foi seropositiva no mundo, chegou em Cristo, Jesus curou ela. O que Deus não pode fazer? O que Deus... Nós temos um Deus vitorioso. Todas as vezes que você entrar numa guerra, entra consciente que você já ganhou aquela guerra. Levanta-se da sua cadeira. Em nome de Jesus, pode se levantar. Estou terminando. O segredo é fazer somente o que Ele disser. O segredo é crer no sobrenatural. O segredo é acreditar que Ele pode fazer. Talvez você está vivendo um momento muito difícil da sua vida, muito complicado. Talvez o ano de 2025 foi um ano complicadíssimo. Foi um ano que você não quer mais que se repita na sua vida. Mas o que você está fazendo ou pode fazer para que o seu 2026 seja diferente do seu de 2025? Meu amigo, você tem um Deus e Ele pode transformar a sua e a minha vida. Nós temos um Deus. Você não está sozinha nessa busca, nesse anseio, nesse desejo que você tem de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um ministro melhor, de se tornar um servo melhor, de se tornar um pai melhor, nessa busca de se tornar um esposo melhor. Você não está sozinho. Nessa busca de você se transformar um empresário que reflete a glória de Deus para os seus funcionários, nessa busca de você se tornar um profissional excelente que reflete a glória de Deus, você não está sozinha, você não está sozinho. O segredo é fazer o que Ele te disse para fazer. Deus tem uma palavra, Deus tem uma orientação. É só você obedecê-lo. Agora eu quero que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e pensa comigo e abra o teu coração. Em que área da sua vida você precisa de uma transformação sobrenatural? Em que área da sua vida você precisa de uma transformação urgente? Talvez você está aqui nessa noite. Você veio buscar por uma resposta. Você veio buscar por uma cura. Você veio buscar por uma libertação. Talvez você está aqui nessa noite. As noites anteriores foram noites difíceis, complicadas. Não consegue dormir, vive na base de medicamento. Vê, você está aqui nessa noite, está muito angustiada, muito angustiado. Deixa eu profetizar para a sua vida nessa noite. Deixa eu profetizar na sua vida nessa noite, porque o poder transformador, o poder que transforma água em vinho está aqui. Há uma unção de transformação nessa noite. Há uma glória de transformação nessa noite. Talvez você está aqui, precisas de um milagre urgente, precisas de uma intervenção divina urgente, urgente. Deus está aqui. Ninguém te conhece melhor do que Deus. Deus preparou esse dia, Deus preparou essa noite
para te fazer entender os 3 passos para que você viva uma vida transformada, para que você viva uma vida sobrenatural. E o sobrenatural na tua vida chegou hoje. O sobrenatural na sua vida chegou hoje. E eu quero liberar o poder do sobrenatural na sua vida hoje. Eu não sei em que área da sua vida onde você precisa de uma intervenção divina, de uma transformação urgente. Mas Deus está aqui hoje. Foi urgente. O vinho havia se acabado. Não tinha mais o que fazer. A festa era para ter acabado. Mas quem disse que festa se acaba quando tem Jesus? Festa não acaba. Festa não acaba. Quando tem Jesus, festa não acaba. Quando Jesus está na casa, há transformação. Quando Jesus está na casa, a alegria mantém-se. Quando Jesus está na casa, a libertação. Quando Jesus está na casa, a cura. Quando Jesus está na casa, há livramento.